Eu sou o professor César Alexandre Fábrega Carvalho e o tema da aula de hoje será o sistema articular. Em relação ao conceito e às funções básicas de um sistema articular. Então, do ponto de vista anatômico, o sistema articular é a parte da anatomia que estuda o ponto de união entre os ossos. Então, cada um dos 206 ossos do corpo, ele está unido de alguma forma. Essa forma pode ser com mobilidade, pode ter uma média mobilidade ou pode ter uma ampla mobilidade ou quase nenhuma mobilidade. Então, de acordo com a morfologia, de acordo com os elementos que mantêm esses ossos unidos, desenvolveu-se então uma ciência dentro da anatomia que estuda, portanto, a articulação. Também pode ser conhecida como artrologia. Muito bem, então aqui nós temos um exemplo, no ponto articular, nós vemos uma série de estruturas anatômicas envolvendo ou mantendo esses 3 ossos unidos, por exemplo, aqui na região do joelho, mas também vamos lembrar que nós temos em outras áreas do corpo os pontos de união, por exemplo, os 22 ossos do crânio. Em relação a toda essa ciência, então, que envolve a parte das articulações, desenvolveu-se, então, as teorias, 3 teorias básicas de pontos de união em relação a como os ossos se articulam. Então, dessa forma, estabeleceu-se articulações fibrosas, também conhecidas como sinartroses, e essas articulações elas são praticamente imóveis. O tecido conjuntivo que mantém esses ossos unidos é do tipo fibroso, por isso da capacidade de mobilidade muito pequena. As articulações cartilaginosas, também conhecidas como anfiartroses, estas já com uma cartilagem com características um pouco mais flexíveis, permitindo, por exemplo, um pouco mais de movimento em relação aos ossos que estão se articulando. E, por último, as articulações sinoviais, também conhecidas como diartroses. Estas, sim, apresentando vários elementos interpostos entre um osso e outro, e que permite uma grande mobilidade, geralmente uma grande mobilidade entre os segmentos que se articulam. E aqui nós temos na figura o crânio, para poder exemplificar, do ponto de vista clássico, onde estão posicionadas as principais ou a maior parte das articulações fibrosas. Depois nós temos aqui um segmento da coluna vertebral, aqui nós temos os corpos vertebrais, onde nós podemos identificar exemplo de uma articulação cartilaginosa, e aí nós temos do lado esquerdo, do lado direito da imagem, os 2 segmentos com elementos mantendo unidos, então, que corresponde então à articulação sinovial. Então notem que nesse último, ao contrário dos demais, onde os ossos estão muito mais próximos, esses apresentam uma certa distância, que nós vamos aprender como são chamadas, ou como é chamada essa distância, esse espaço todo. Sobre as articulações fibrosas, nós podemos também classificar essas articulações de acordo com a sua morfologia, de acordo com a quantidade de tecido interposto, dentre outras possibilidades de classificação. Aqui nós observamos, então, que as articulações fibrosas elas podem ser classificadas ou estudadas ou subdivididas em suturas e sindesmoses. Em relação às suturas, que corresponde a esse slide, elas ainda podem ser classificadas conforme a superfície de contato entre elas. Então, por exemplo, se a superfície entre os ossos for plana, como essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é classificada como sutura plana. Se ela tem um formato de sobreposição, isto é, um osso sobrepõe o outro, de modo que lembra uma escama, então ela é classificada como sutura escamosa. Por exemplo, nós temos aqui na região lateral entre o osso temporal e o osso parietal. E em relação a quando elas estão, então, articuladas de modo serreado, isto é, a borda é serreada, como aqui, eu estou mostrando para vocês esse esquema, e nós estamos observando aqui na face superior do crânio, então nós temos uma articulação sutura do tipo serreada.
Em relação à plana, né, por exemplo, que eu não coloquei para vocês, nós temos aqui na região do palato, isso é, lá no céu da boca, popularmente falando, quando nós tiramos a mucosa, lá tem dois ossos maxilares, uma parte do osso maxilar e a sutura, o ponto de união é bem plano, assim como nesses ossos palatinos, assim como acontece também entre os ossos nasais. Então, são exemplos de articulações fibrosas do tipo sutura. Aqui nós temos, então, as sindesmoses. Então, sindesmoses também é um tipo de articulação fibrosa. E aqui nós temos dois exemplos, entre o rádio e a ulna, entre a tíbia e a fíbula, e também entre a raiz do dente e os alvéolos dentários. Então, essas articulações elas são conhecidas como sindesmoses e geralmente recebem o nome conforme a sua posição entre os ossos. Então, por exemplo, sindesmose radioulnar, sindesmose tibiofibular. Obviamente que há uma série, dentre os conceitos anatômicos, há alguma certa divergência entre os autores, mas, de modo geral, a gente considera como essas membranas interósseas que ocorrem entre a tíbia e a fíbula e entre o rádio e a ulna como uma espécie de sindesmose. E já entre a raiz do dente e os alvéolos dentários, aí nós temos também um tipo de sindesmose, mas é uma sindesmose especial. E o fato dessa sindesmose ela ser especial, ela recebe um nome chamado de gonfose. Então, gonfose é um tipo de articulação fibrosa do tipo sindesmose especial que acontece entre as raízes do dente e os alvéolos dentários. Articulações cartilaginosas. Já as articulações cartilaginosas, nós encontramos também de dois tipos básicos: as sínfises e as sincondroses. Em relação às sínfises, nós temos dois exemplos aqui. Então, aqui nós temos o osso do quadril direito, o osso do quadril esquerdo. Lembrando que os ossos do quadril eles são constituídos de três partes diferentes: o íleo, que aqui não está representado, o isquio, que é essa parte inferior, e o púbio. Então, entre os ossos púbicos existe um disco que é uma sínfise. Essa é a sínfise púbica. É uma estrutura fibrosa que dá uma ampla resistência. Apesar de cartilaginosa, ela dá uma ampla resistência e um ponto de fixação firme entre os ossos do quadril. Por outro lado, nós temos um exemplo dos ossos da coluna vertebral, das vértebras. Então, nós vemos aqui o corpo de uma vértebra, um outro corpo de uma vértebra, e nós temos também uma sínfise entre elas, que também tem um formato de disco. Então, este aqui é chamado de disco intervertebral e este outro é chamado de disco interpúbico. Ambos são sínfises. Agora, em particular, nós temos aqui a sínfise ou disco intervertebral, ele tem uma característica diferente da sínfise púbica. Então, primeiro, ele apresenta um anel fibroso mais firme que fica ao redor, na periferia desse disco, e na parte central desse disco, a cartilagem ela tem uma quantidade maior de fibras elásticas, ela é mais maleável. Então, dessa forma, a parte externa recebe o nome de anel fibroso e a parte interna recebe o nome de núcleo pulposo. Sincondroses. Então, as sincondroses é um tipo de articulação cartilaginosa também, que nós encontramos em alguns lugares do corpo. Só a título de curiosidade, as sincondroses, a maior parte das sincondroses, ela está presente durante nossa fase de crescimento. Então, se a gente recordar a aula de esqueleto ou de articulações, aula de esqueleto, nós vamos lembrar quando nós citamos um osso longo, uma região metafisária, onde tem lá o disco ou placa epifisária. Então, aquele disco ou placa epifisária é um tipo de sincondrose. Então, geralmente, as sincondroses são articulações associadas ao crescimento do indivíduo, né? É onde ocorre a possibilidade de crescimento longitudinal do ser humano. Então, aqui nós temos um exemplo, que isso aqui é o osso externo, com as suas partes manúbrio, corpo e processo chifoide. E aqui eu estou mostrando para vocês em corte frontal que entre o manúbrio e o corpo existe lá uma sincondrose. Estão vendo?
uma sincondrose manubro-esternal. Nessa outra figura ao lado, nós temos uma radiografia de uma mão, e essa radiografia da mão, ela mostra para nós lá na extremidade distal do rádio e da ulna. Notem então que existe uma pequena parte correspondente ao osso ulna, a parte mais distal, e a parte do corpo da ulna, ou a parte final do corpo, ali na região metafisária. E note que existe uma faixa escura entre essas duas partes ósseas. Então, essa faixa escura corresponde, então, a uma sincondrose, que é a placa epifisária, o disco epifisário, como queiram. Então, só a título de curiosidade, essa radiografia da mão de uma criança que ainda está em fase de crescimento. Inclusive, na medicina, é utilizado muito essa estratégia quando a mãe chega, por exemplo, com o médico dizendo que seu filho está preocupada porque o filho não cresce e tudo mais. O médico manda fazer um exame simples, olha na mão e tranquiliza a mamãe, porque lá está presente, então, um espaço do ponto de vista radiológico e que está presente, então, uma cartilagem, que significa cartilagem de crescimento. Então, isso é uma sincondrose. Então, é um tipo de articulação cartilaginosa também. Algumas sincondroses no nosso corpo, ela persiste até a idade um pouco mais avançada. Por exemplo, onde acontece o ponto de união entre algumas regiões. Por exemplo, no próprio osso externo, isso aqui demora um pouco mais para se ossificar. Articulações sinoviais. Diferente das articulações anteriormente explicadas, as articulações sinoviais, elas não têm apenas um ou dois elementos que unem um osso. Elas têm 5 elementos básicos. E quais são esses elementos que estão envolvidos ou que classificam uma articulação sinovial? Primeiro, uma cápsula articular. Então, aqui nós estamos observando uma figura, 2 ossos, 2 extremidades, 2 epífises ósseas, e nós verificamos que entre esses ossos, esquematicamente, a parte mais externa corresponde, então, à cápsula articular. Na sequência, revestindo internamente a cápsula articular, que está representada aqui em vermelho, existe a membrana sinovial. Então, note que a membrana sinovial reveste toda a face interna da articulação sinovial e depois uma parte do osso, apenas aquela desprovida de cartilagem. Na sequência, nós temos a cartilagem articular. A cartilagem articular é um elemento da articulação sinovial que reveste a superfície dos ossos, e aqui dá para se entender por que existe uma cartilagem nessa superfície, para evitar literalmente o atrito entre a parte óssea, entre as partes ósseas. A cavidade articular, que é esse espaço que fica, é um espaço virtual, ele é muito pequeno, contém o líquido sinovial, e esse líquido produzido pela membrana sinovial. Então, dessa forma, o líquido sinovial com um aspecto hialurônico, isso é, ele lembra muito uma clara de ovo na sua consistência, associado, então, a esses elementos cartilagem articular, permite o amplo movimento e o livre movimento das articulações sinoviais, pelo menos na grande maioria delas. Como a articulação sinovial ela é relativamente complexa, isto é, cabe algumas explicações a mais em relação a elas. Então, as articulações sinoviais, além dos elementos que nós comentamos com vocês, que é a cápsula articular, membrana sinovial, cavidade articular, cartilagem articular e e líquido sinovial, existem também os anexos. Por quê? Apesar daqueles elementos, os 5 básicos, serem essenciais para o funcionamento e certa estabilidade de uma articulação, dependendo da articulação, ela precisa de outros elementos para poder reforçar essa articulação, porque porque se assim não fosse, poderia acontecer um dado movimento, a ruptura fácil, né? E o deslocamento fácil de um segmento ósseo com o outro. Essa condição, a título de curiosidade, é chamada de luxação. Luxação é essa condição quando há o deslocamento de um osso com o outro, de uma articulação. Então, vamos lá. Então, anexos. Então, em relação aos anexos, nós temos os ligamentos capsulares
Isto é, são ligamentos que estão reforçando a cápsula articular, estão colados na cápsula articular para o lado de fora. Existem os ligamentos extracapsulares, isto é, são ligamentos que estão ao redor da cápsula articular, mas não estão firmemente aderidos à cápsula. Existem ligamentos intraarticulares, isto é, elementos que ajudam a manter a estabilidade, mas estão posicionados dentro de uma articulação sinovial, além de outros elementos que auxiliam na estabilidade, na melhor congruência entre as partes que se articulam, haja vista que nem toda a superfície entre os ossos de uma articulação sinovial são perfeitamente encaixáveis. Então, os discos e meniscos, eles ajudam nesse processo de melhorar a congruência e ajudando também na estabilidade de uma certa articulação. Por exemplo, no joelho, como nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Então, em relação aos ligamentos extracapsulares, então aqui nós temos um joelho em vista lateral, nós identificamos então um ligamento, olha só, um dos ligamentos do joelho, chamado ligamento colateral medial ou colateral tibial, aqui em extensão, aqui em flexão, para mais ou menos a gente associar a importância desses ligamentos na estabilidade de uma articulação. Aqui nós temos um exemplo de um ligamento intraarticular. Este aqui é o osso do quadril. Aqui é o acetábulo, cabeça do fêmur. Então, lá na fóvea central da cabeça do fêmur, tem um ligamento redondo da cabeça do fêmur. E esse ligamento se insere lá na fossa do acetábulo, na parte mais profunda do acetábulo. E dessa maneira auxilia, portanto, na estabilidade desta articulação também. Em relação aos discos e meniscos. Então, discos e meniscos ainda enquanto anexos, aqui nós temos, por exemplo, o fêmur, aqui a tíbia, o côndilo femoral, côndilo tibial, e entre esses côndilos, então, a presença desses elementos que nós chamamos de menisco. Então, aqui, supondo que a gente faça um corte nesse nível, e a gente observe em vista superior, portanto, olhando por cima, nós temos uma imagem como esta aqui. Então, nós podemos observar um dos discos, aliás, um dos meniscos, esse é o menisco lateral, esse é o menisco medial, com a sua morfologia. Aí dá para se perceber, então, que ela serve para, de fato, melhorar o encaixe e melhorar a congruência. Agora, aqui, em relação ao exemplo de discos, notem que nós temos aqui, entre a mandíbula e o osso temporal, uma articulação chamada de articulação temporomandibular. E essa articulação temporomandibular, ela tem no seu interior um disco. Então, esse disco ele está colocado, então ele está encaixado na cabeça da mandíbula, assim chamado popularmente, com o nome correto é o côndilo mandibular, e como se fosse um boné, e esse disco também ajuda no melhor encaixe, na melhor congruência, para que então o movimento da mandíbula, de abrir a boca, fechar a boca, né, popularmente falando, ou fazer a rotação mandibular, a translação mandibular, a protração mandibular, a lateralização da mandíbula, ele é essencial, então, para esse movimento, para a estabilidade e também para a sua funcionalidade. Bom, e as articulações sinoviais, além desses elementos anatômicos, tá, que ajudam na estabilidade de uma articulação para que ela possa se movimentar, né, de modo efetivo, existe também todo um estudo com relação às superfícies de articulação. Então, por exemplo, existem pontos articulares nas articulações sinoviais em que tem uma esfera, tá, encaixando numa superfície côncava. Da mesma forma, existem superfícies lisas, né, que se articulam, como também existem superfícies que se colocam como se fosse uma cela, enfim. De acordo com a morfologia ou a superfície de contato desses ossos, então existe uma ciência também por trás disso. Então, nós temos aqui a coluna vertebral
para poder exemplificar, né, entre essas regiões que nós chamamos de processos articulares. Então, vejam bem, não vamos confundir a articulação entre os corpos das vértebras. Entre os corpos das vértebras, articulação cartilaginosa. Eu estou mostrando para vocês os outros pontos de união entre uma vértebra e outra. Então, por exemplo, os processos articulares das vértebras, elas se articulam de modo sinovial, isso é, uma articulação sinovial. Professor, então quer dizer que na coluna nós temos articulação mista, é tanto cartilaginosa como sinovial? Perfeito, é bem isso mesmo. Então, entre os processos articulares, nós temos articulações sinoviais do tipo plana. Em relação ao ombro, então aqui nós observamos a escápula, aqui a cabeça do húmero, aqui a clavícula, e nós podemos identificar que entre a superfície da escápula, isso é, a cavidade glenoide, e a cabeça do húmero, ou a superfície articular da cabeça do húmero, há uma articulação do tipo esferoide. Então, a esferoide é isso aqui. Nós temos uma superfície que lembra uma esfera e nós temos um receptáculo, um encaixe para essa esfera. Então, a título de curiosidade funcional, as articulações esferoides são as articulações que têm a maior amplitude de movimento em comparação às demais do corpo humano. Então, por exemplo, o ombro se articula amplamente, né? Ele se movimenta amplamente, né? E mantém nossos membros superiores livres e tudo mais. Agora, lá no fêmur também, nós chamamos de articulação do quadril, também existe uma amplitude de movimento, porque lá também a articulação é do tipo de uma esfera. Em relação a outra articulação, nós chamamos elipsoide. Então, a articulação sinovial do tipo elipsoide, existe uma das superfícies que lembra uma elipse e o seu receptáculo. Então, essa articulação, apesar de ela lembrar uma esfera, os seus movimentos já são mais limitados. Enquanto numa articulação esferoide eu tenho movimentos em todos os eixos possíveis, em uma articulação elipsoide eu tenho já alguns movimentos limitados. Então, por exemplo, aqui nós temos os ossos da mão, do carpo, nós temos os ossos do carpo da fileira proximal, nós temos aqui o rádio, da parte distal do rádio, e nota então que a parte distal do rádio, ele forma então essa concavidade, que se encaixa nessa forma elíptica, tá? Se a gente estivesse observando em 3 dimensões, seria uma coisa parecida com essa figura do lado. E dessa maneira nós conseguimos fazer os movimentos da região do punho. Então eu faço um movimento para vocês aqui, olha lá. Então nós temos a mão, o movimento de flexão e de extensão do punho, e de abdução e abdução, ok? Eu vou pedir licença para vocês, embora esteja falando de elíptica, eu vou aproveitar a imagem para mostrar o do ombro por sua vez. Então, o do ombro, olhem lá, eu tenho um movimento, olha, de abdução, de adução, de flexão, de extensão e de rotação. Então, eu rodo para dentro e rodo para fora. Então, a amplitude do movimento é muito maior quando comparado, por exemplo, ao punho, ok? Muito bem. Vamos então para a próxima classificação. Em relação, então, ao movimento, a classificação morfológica quanto à superfície, ela é celar. Então, lembra uma cela contrária a outra cela. Então, a forma de encaixe. Então, os movimentos também são limitados. Então, onde nós encontramos essa articulação como exemplo? Nós temos aqui o primeiro metacarpo e esse ossinho aqui chamado trapézio. Então, entre o osso trapézio, que é um dos ossos do carpo, e o primeiro metacarpo, nós temos uma articulação que lembra uma cela. Então, esse movimento é importante para o polegar, tá vendo? O polegar, diferente dos demais dedos, o principal movimento acontece entre o primeiro metacarpo e esse osso, que é o osso trapézio, ok? Em maior aumento, dá para a gente identificar aqui o osso trapézio e o primeiro metacarpo, formando então uma articulação do tipo celar.
né? Sinovial, classificação morfológica do tipo celar. Gínglimo. Quando nós temos uma superfície óssea que lembra, e uma outra superfície que recebe essa parte que lembra um pino, então nós chamamos de gínglimo ou dobradiça. E o exemplo clássico disso aqui é onde nós encontramos, por exemplo, no cotovelo. Então, lá no cotovelo, entre a ulna e o osso húmero, que é o que a gente está vendo aqui, nessa imagem, existe, então, um encaixe e que, portanto, permite o movimento de flexão e de extensão apenas. Nenhum outro movimento, somente o de flexão e extensão. Então, classificação morfológica em relação à articulação, ela é trocoide. Bom, o que é o trocoide ou pivô? Então, nós temos a parte óssea principal que se movimenta, tem o formato de um disco, que se encaixa, então, num receptáculo. Tá? Então, esse disco, por exemplo, aqui, ó, o rádio proximal e a ulna proximal. Note que a circunferência da cabeça do rádio encaixa, então, nessa incisura, isso é chamado de incisura, e dessa maneira mantém, então, essa articulação trocoide ou pivô. Então, onde acontece esse movimento é aqui, na região do cotovelo. Então, quando eu faço o movimento, olha, de pronação e supinação, que é esse movimento aqui, isso está acontecendo na região entre o rádio e a ulna, ali na região do cotovelo. Então, pronação e supinação. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela atenção. Façam bom proveito desse material e a gente se encontra na próxima aula.